Olá pessoal, esta aula de hoje tem o objetivo de explicar para vocês mais dois tipos de equações diferenciais. Bom, esses dois tipos, o caso aqui em que aparece o tipo dn, quer dizer, a derivada de ordem n em relação a x, é um tipo em que o segundo membro da equação é a função de x. Já esse segundo caso é quando você tem uma derivada de ordem n, em que o segundo membro aqui da equação é uma função de y. Então, vamos aos exemplos. Nesse caso aqui, temos a derivada de ordem 2, ou seja, a segunda derivada da função y, ela é igual a x ao quadrado. Essa função aqui é uma função de x, como disse no primeiro caso. Aqui no caso, nós temos uma derivada da função x em relação a t. Observe que essa expressão aqui, a derivada de y, está sendo calculada em relação a x. Só que nós fizemos uma troca de variáveis. Nesse caso aqui, a derivada da função x em relação a t é igual a uma função de t. Aqui a derivada da função de y em relação a x é igual à função de x. Então é o mesmo caso, só que coloquei um exemplo aqui com variáveis diferentes. Esse caso aqui é uma derivada de ordem 3, ou seja, a derivada da função y de ordem 3 é igual a uma função de x. E o mesmo acontece para esse caso, em que o segundo membro da equação é a função de y. Então aqui é um y, aqui é uma função de y mais 1 elevado a 3, e aqui é uma constante dividido por y elevado a 3, só que a variável aqui é a variável t. Isso não tem problema, porque olhando o caso aqui em cima, dá para perceber bem que a variável x é a qual estamos derivando y em relação a x, só que aqui é a derivada de y em relação a t. Bom, o primeiro caso, que é o caso da EDO, em que o segundo membro aqui é uma função de x, é simples. Nós pegamos a equação dada e multiplicamos por d de x os dois lados e fazemos a integral. Fazemos a integral dos dois lados da equação. Então, o problema de resolver a equação desse caso está em simplesmente resolver essa integral, o que vocês já viram do cálculo 1. E dependendo se aqui for de ordem 2, 3 ou 4, teríamos que repetir esse processo 2, 3 ou 4 vezes, dependendo do n aqui, se aqui for 3, nós vamos integrar 2 vezes até obter a função y, certo? E o segundo caso, que é o caso em que aparece a função y no segundo membro, nós usamos esses 3 passos aqui para poder resolver. Então, o primeiro passo, nós tomamos essa equação aqui, que y' dx igual a dy, e partimos dessa equação aqui, certo? Então, nós temos que montar uma equação nessa forma aqui, onde o f de y é a função que está do lado direito aqui. E devemos notar que essa equação resulta numa equação separável, ou seja, a variável do lado esquerdo é a variável y', e a variável do lado direito é a variável y. E façamos a integral considerando que aqui o y' é uma variável. Então, a integral de y' é y' ao quadrado sobre 2. É mais uma constante. Só que eu não coloquei a constante aqui porque, colocando uma única constante, a gente imagina que é a diferença das duas outras. E a integral de f de t. Bom, sabendo isto, basta a gente calcular o valor de y', e fazer novamente a integral para calcular o y'. É o que nós iremos fazer nos exemplos para que vocês entendam melhor. Então, o primeiro exemplo mais simples é esse daqui, ó. Dy dx igual a x, Onde o n aqui é igual a 1, correto? Então, nós temos uma equação bem simplesinha, até porque vocês poderiam resolver ela pelo método de separação de variáveis, Bom, e o segundo exemplo seria esse aqui que eu tomei como a derivada de ordem 2 da função y igual a e de x. Como lá disse, você tem que fazer a integral dos dois lados, logo obtemos a derivada de y em relação a x
igual à integral de e x dx. Correto? Porque a derivada segunda, ao integrar, vira a derivada primeira. Nós temos e elevado a x dx. E a integral dessa função, como ela é bem simples, nós temos uma constante aqui, que podemos chamar ela de c, c1. Integrando novamente, obtemos a função y, que é e de x, mais c1x, mais a segunda constante, que é relativa à segunda integral. O terceiro exemplo do primeiro caso é esse aqui, onde o n é igual a 3, ou seja, uma equação diferencial de ordem 3. Se integrar a primeira vez, nós vamos ter isso aqui, a derivada segunda de y em relação a x, que é igual à integral dessa função cosseno de x mais seno de x dx. A integral da soma é a soma das integrais, onde a integral de cosseno é seno de x mais uma constante, e a integral de seno é menos cosseno de x mais uma constante. Correto? Daí nós chegamos, né, numa equação diferencial de ordem 2. Devemos integrar novamente para obter a derivada de y em relação a x, que é igual à integral dessa função toda aqui novamente. Em relação a x, que é a integral de seno de x menos o cosseno de x mais c1. A integral dessa função aqui vai ser integral de seno é menos cosseno. A integral de cosseno é o próprio seno, mais a integral da constante e mais a segunda constante devido a essa integral. Bom, agora façamos pela última vez para obter a função y, que é a integral dessa função toda, onde teremos a integral de cosseno é menos seno devido ao sinal negativo aqui. A integral de menos seno é mais cosseno de x. E a integral de cx é xx ao quadrado sobre 2, mais c2x mais uma terceira constante. Portanto, a solução desta equação diferencial é dada por essa expressão toda aqui. Vamos então fazer o exemplo desse caso 2, em que é DO do tipo, que significa derivada de ordem n de y, igual a uma função do tipo f de y. Então, eu tomei um exemplo aqui em que o f de y é igual a y. Bom, para fazer esse tipo de equação, nós seguimos dois passos fundamentais. Primeiro, a gente parte da equação dy', né, y' dy', igual a uma função f de y dy. E o segundo passo é que você substitui na função que você obter aqui dy em relação a x para obter uma equação separável nesse final. Bom, para resolver esse primeiro passo, sabemos que a função dy aqui é o próprio y, então basta a gente substituir y' dy' igual a y dy. Como assumimos que y é uma variável, podemos integrar os dois lados, porque essa aqui é uma equação separável, onde o lado esquerdo da variável é y e o lado direito da variável é y. A integral dessa variável é y2 sobre 2. E a integral dessa daqui também é y2 sobre 2, mais uma constante de integração. Essa constante aqui, ela corresponde às duas constantes de integração dos dois lados. Daí podemos fazer os cálculos e chegar à raiz quadrada de y2 mais 2c1, que é o valor de y'. O segundo passo aqui, y' é igual a dy sobre dx. Então, tomamos aqui como dy dx igual a raiz quadrada apresentada lá em cima, que é y2 2c1. Também chegamos na equação separável, onde o dy sobre raiz quadrada de y2
mais 2C1 é igual a dx, e daí podemos integrar os dois lados desta equação e obtemos o lado direito uma variável x. E o lado esquerdo, devemos consultar uma tábua trigonométrica, comparando aquela função com esta, quem é o u, nesse caso o u é o y, e quem é o a ao quadrado, o 2c1. Daí, substituindo aqui, obtemos ln de u, que é o y, raiz quadrada de y2 mais o 2c1, né? Mais essa constante aqui. Bom, então podemos substituir aqui, ó. Correto? Podemos substituir aqui que a integral dessa função aqui é ln de y mais raiz quadrada de y ao quadrado mais 2c1. Certo? Então, a constante de integração e elevado a x mais c2 igual a y mais raiz quadrada de y ao quadrado mais 2c1. E essa expressão aqui ela pode ser escrita na forma e elevado a x, onde aqui tomamos como o k uma constante elevada a c. Daí obtemos essa expressão aqui, y2 mais 2c1. Para calcularmos o y, uma função que representa a raiz quadrada, é melhor que você tenha somente o radical de um dos lados da equação, que é y2 mais 2c1. Elevando ao quadrado os dois lados, obtemos... Bom, nesse caso aqui, podemos eliminar o y2, onde obtemos simplesmente menos 2k elevado a xy igual a menos k ao quadrado e elevado a 2x mais 2c1. Daí obtemos uma expressão do tipo, dividindo aqui, e elevado a menos x, porque 2x elevado a x, né? E aparece aqui um k, certo? Sobre 2. K sobre 2, né? Onde temos a expressão do tipo, nós podemos chamar essa constante aqui de K1 e a constante aqui também de K2, que teremos uma função do tipo e elevado a menos x. Bom, essa equação aqui é a equação que representa a solução dessa equação apresentada aqui. Bom, depois dessa quantidade enorme de exemplos, eu vou deixar aí essas equações aí para vocês resolverem e qualquer dúvida vocês postem lá no grupo. Um abraço a todos e bons estudos.